Salve, galera, e aí? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tranquilos? Bom, espero primeiramente que esse vídeo encontre todo mundo bem aí, né? Em casa, tranquilaço, né? Enquanto a gente vai dando a conta aqui de avançar com qualidade nos conteúdos de sociologia, certo? Então, meus queridos alunos do segundo colegial, vamos lá. Seguinte, hoje eu vou trabalhar com vocês um tema de fundamental importância, que é violência e criminalidade. Por sinal, eu estou começando o volume 7, tá? E aí eu deixei aí algumas tarefas, todas elas da apostila, tá? Página 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12, beleza? Todas elas da apostila. Não vamos mexer com o CA por enquanto, tá? Começamos uma unidade nova, assim como eu fiz com filosofia. Então vamos agora trabalhar a questão da violência. Sempre salientando que a violência, ela vai ser o tema de todo o volume 7, tá? Tema fundamental da sociologia. Então, vamos a eles então, meus queridos alunos do segundo colegial. Vamos lá. Seguinte. Quando primeiro assim, tipo, tem vários temas da sociologia que às vezes a gente não consegue aproximá-los da nossa realidade. Ou porque o aluno não gosta, ou porque às vezes ele não vê muito sentido naquilo, né? Agora, quando se fala de violência, aí violência a coisa muda de patamar. Por quê? Como nós vivemos num país extremamente violento, a violência, ela é um assunto que está presente no nosso dia a dia, tá? Ela está presente, beleza? Então, nesse caso, ela é um assunto comum no nosso cotidiano. E, infelizmente, de todos os temas, ou de grande parte dos temas que a sociologia ela procura investigar, a violência, ela é o mais próximo de nós, né? Então, nesse caso específico, a violência volta e meia. Então, é só fazer um teste concreto, tipo, se você parar esse vídeo agora e entrar em qualquer portal da internet, você vai ver que vai ter um assunto relacionado à violência, independente do dia que você está visualizando esse vídeo aqui. Perfeito? Porque a violência, ela faz parte do nosso dia a dia. Ela está nas revistas, ela está nos jornais, ela está na internet, muito na internet, né? Tem muita coisa aí rodada em grupos de WhatsApp que dá desespero. A violência, ela é assunto de filme, série. Então, ela é um assunto que, de certa forma, está muito presente nas nossas relações diárias, né? E, nesse sentido, o grande problema da violência é que ela cria um sentimento de pavor. Ela cria um sentimento de medo generalizado. Ela cria um sentimento de que algo pode acontecer com você a qualquer minuto, tá? Mas eu reitero de modo geral que essa percepção da violência, você tem que ter uma certa calma. Então vamos pegar algumas coisas até para perceber como isso aparece para nós. Olha só, assim, vamos imaginar o seguinte. Todo mundo acha que São Paulo é uma cidade que é o poço da criminalidade. Tudo bem, São Paulo tem taxas de crime que são altas, tá? Mas olha só, se você pega, por exemplo, hoje, a cidade de São Paulo, ela tem uma taxa de homicídios menores, muito menor, o estado de São Paulo, perdão, a cidade de São Paulo ela tem uma taxa de homicídio muito menor se comparada às várias outras regiões do Brasil. Tá? Então, o que eu estou querendo colocar? Cidades como São Paulo, cidades como Rio de Janeiro, elas têm muita visibilidade de mídia. E nesse caso é inevitável. A pessoa ela vai visitar São Paulo com medo. Ela vai visitar o Rio de Janeiro com medo. Embora que os traços das cidades são diferentes, né? São Paulo, se você andar, por exemplo, no bairro, sei lá, do Morumbi, a depender do lugar, claro. Se você andar em Perdizes, você não vai ver áreas segregadas, né? Ou áreas formadas por favelas, coisas do tipo. No Rio, por conta da topografia da cidade, não tem como, né? Você está em qualquer lugar do Rio de Janeiro, você vê favela, né?
Então isso tudo acaba criando um sentimento de medo e um sentimento de segurança. Agora, de modo geral, se você pega as taxas de assaltos, as taxas de homicídio que acontecem, por exemplo, aqui nessa região de Cascavel e Foz do Iguaçu, elas são taxas altas, levando em consideração o tamanho da cidade, né? Então, nesse caso específico, o que acontece? É claro que a violência é um problema que nos assola, ela é um problema que atinge a nossa mente, atinge o nosso lado psicológico, mas eu reitero também que a percepção da violência, ela está muito relacionada com aquilo que a mídia traz, tá? Então, é sempre bom também trazer essa questão, né? Porque isso frequentemente aparece nas provas. Bom, se eu estou falando de violência, eu tenho que falar um pouquinho sobre a relação que envolve Estado e violência. Então, o que acontece? Na sociologia, nós temos vários autores que trabalharam com a questão da violência. O Durkheim trabalhou com a questão da violência, tá? Mas aqui eu separei justamente os dois que estão aí no material de vocês, que é o Max Weber e o Norbert Elias, tá? Então, olha só. Se você pega o Max Weber, o Weber, que eu trabalhei com vocês em outras apostilas, o Weber, ele coloca de modo geral que conforme surgiu o Estado moderno, por volta ali do século XV, XVI, esse Estado moderno, ele foi criando um aparato burocrático de leis e normas, e ele também foi criando, além das leis e das normas, ele foi criando dentro dessa estrutura instituições que permitiram a esse Estado usar a força de forma legítima, tá? Então, isso na visão do Max Weber, quer dizer, com o surgimento do Estado, o Estado ele vai desenvolver um aparato burocrático, com leis, com normas, com códigos, mas ao mesmo tempo ele vai trazer também o uso legítimo da força por aqueles grupos que detêm esse uso legítimo da força. Um exemplo simples, a polícia, por exemplo, tá? Com um ponto importante, quando eu digo uso legítimo da força, sociologicamente falando, a polícia, ela não pode fazer tudo aquilo que ela quer. Não é isso, tá? É que o que acontece, por exemplo, no caso do uso legítimo da força, existe uma linha muito tênue que envolve a minha liberdade. Entendeu? Então, não por acaso, ao longo da história, nós tivemos o desenvolvimento do direito civil. O que é o direito civil? O direito civil é uma área do direito que procura proteger o cidadão toda vez que o Estado ele viola ou ele usa da força de uma forma muito robusta, a mais do que deveria ser feito. Então, quando eu digo que o Estado ele não pode usar força na hora que ele quer, eu estou dizendo que o Estado ele não pode afetar com a sua liberdade, porque senão nós temos a violação do direito civil, beleza? Mas o Estado tem a polícia lá. Então, nesse caso, se acontece algum problema, se acontece alguma coisa, e se o grupo de trabalho daquele momento entender que ele tem que usar a força, aí cabe o uso legítimo da força, beleza? Aí, levando em consideração principalmente a polícia, que é a que se aproxima mais das análises que o Weber fez. Bom, um outro autor que trabalha muito com isso é o Norbert Elias, tá? Norbert Elias que tem um livro muito bonito que se chama Processo Civilizador. E o Norbert Elias, ele coloca que à medida que surgiu o Estado moderno ele vai incorporar a ideia do processo civilizatório. E aí, dentro do processo civilizador, o Estado ele vai trazendo as leis, o Estado ele vai trazendo o uso da força e o Estado vai trazendo algumas perspectivas de conduta que permitiram à sociedade uma redução drástica dos casos de violência. Então vamos parar para pensar o seguinte, olha só. Suponha que eu sou um sujeito, tá? E eu vivia, sei lá, no período medieval, lá no século IX. Beleza? O que acontece? Lá no século IX, se eu me envolvesse num atrito com alguém, eu tinha que resolver esse atrito com esse alguém.
Então, eu ia entrar em disputa com essa pessoa para saber, né, nem quem está certo ou quem está errado, mas para saber se a minha força ela é capaz de subtrair a do outro. Porque não havia uma instituição, não havia uma mediação que resolvesse o conflito entre eu e o outro sujeito. Como não havia, eu ia lá e ia usar a força com relação a aquele indivíduo, e ele ia usar a força com relação a mim também. Ou seja, qual que é o problema? Se você pega antes da modernidade, o que acontecia? As pessoas elas resolviam os conflitos sem a intermediação de instituições, porque elas não existiam. Tá? Era tudo muito precário. Então a pessoa, se ela tinha uma contenda, ela ia tentar resolver aquela contenda e, consequentemente, os casos de violência eram muito altos. O que o Norbert Elias coloca? Que um dos benefícios do surgimento do Estado é que houve uma redução brusca dos casos de violência. Por quê? Se eu agora tenho um conflito com alguém, eu não vou entrar no conflito corpo a corpo com esse alguém. Eu vou contratar um advogado, esse advogado vai acionar a justiça, ele vai consultar quais leis pode me beneficiar e, consequentemente, apenar o outro sujeito. Percebam, eu tenho primeira, eu tenho outras instâncias, eu tenho todo o sistema judiciário para fazer a mediação entre o meu conflito com o daquele cara. Qual o objetivo? Para eu não usar a força com ele. Percebam? Então, segundo Norbert Elias, o processo da história demonstrou que a partir do momento que o Estado ele incorpora a ideia de processo civilizatório com leis, com normas, com códigos, padrões de conduta, os indicadores de violência, eles diminuíram bastante, tá? Só que assim, como eu disse para vocês no começo, toda vez que eu uso da violência de uma forma não legítima, de certa forma, eu estou indo contra as regras do jogo, entendeu? Então, por exemplo, olha só, se eu uso de um artifício violento, ou se eu uso da força de forma indevida, eu automaticamente tenho lapsos, ou eu estou demonstrando o meu lado violento. Então, sei lá, tipo, eu pegar uma pessoa e dar um soco na cara dela. Entendeu? Eu não posso utilizar força de maneira indevida, porque senão eu estou demonstrando um ato violento. E segundo Norbert Elias, a violência acontece toda vez que eu tenho um uso indevido da força. Ou seja, que esse uso indevido ele não tem legitimidade. E aí entenda uma coisa, esse uso indevido, ele pode acontecer tanto comigo, que não tenho a legitimidade da força, quanto com as instituições que têm esse poder. Tá? Então, nesse caso em específico, o que eu estou querendo colocar? Apesar do Estado, ele ter o uso da força, o Estado ele não pode usar a força da forma que ele acha que deve usar. Não é assim. Porque esse Estado também tem um freio. E esse freio são outras instituições. Tá? Então, nesse caso específico, a violência acontece toda vez que a força ela é feita ou usada de forma indevida e sem legitimidade. Agora, em se tratando de violência, é algo corriqueiro, que é assim, todo o Brasil tem problemas crônicos de violência. Nós temos problemas crônicos em áreas ricas e nós temos problemas crônicos em áreas pobres. Agora, é inevitável, áreas onde nós temos mais vulnerabilidade social, você cria locais segregados, áreas mais ricas e mais pobres, e infelizmente as áreas mais pobres, elas têm maiores indicadores de violência. Tá? Então isso é fato constatado. Então se você pega, por exemplo, sei lá, um bairro de São Paulo como Perdizes, que é um bairro de classe média alta, e se você compara o indicador de perdizes de violência a áreas periféricas, você vai perceber que o indicador de violência na periferia é muito maior. Significa que não tem violência em Perdizes? Não. Significa que em Perdizes não há pessoas que usam do crime? Não. Mas a questão da vulnerabilidade, ela incide de forma muito forte nos indicadores de violência. E aí, gente, um ponto importante que eu acho válido frisar por vocês. É assim,
Eu posso explicar a violência de duas formas. Eu posso explicar a violência de um ponto de vista filosófico. Em qual sentido? Porque a pessoa é violenta? Porque ela quis. Você tem um cara como Kant que trabalha assim. Tá? Só que, sociologicamente falando, eu não posso atribuir o ato violento somente ao livre-arbítrio. Ou seja, eu não posso atribuir o ato violento somente relacionado à questão da escolha. Por quê? A própria sociologia mostra que as áreas onde nós temos mais vulnerabilidade, os indicadores de violência são maiores. Então, eu tenho que parar para pensar nessa questão social. Agora, de um ponto de vista filosófico, você pega um cara como o Kant diz, por que a pessoa cometeu o crime? Ué, ela cometeu o crime ou cometeu a violência porque ela quis, porque ela tem o livre-arbítrio para fazer o que é certo e o que é errado. Sociologicamente falando, a explicação do Kant ela é rasa, porque esse livre-arbítrio ele está relacionado a outras circunstâncias, que é o que eu vou demonstrar para vocês agora. Beleza? Então chega aqui comigo, ó. Se você pega hoje, nós temos praticamente em todo o Brasil áreas de segregação socioespacial. O que é segregação? Segregação é divisão. O que é socioespacial? Ela é socioespacial porque é uma divisão ou uma separação espacial e uma separação de ordem social. Então, é o espaço segregado e junto com isso a sociedade também é segregada. Então vamos pensar assim. O Brasil foi o país que teve a taxa média de urbanização mais alta do século XX. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou colocando para vocês, São Paulo foi a cidade que mais cresceu no mundo inteiro, no Ocidente, no século XX. São Paulo cresceu mais que Nova York, São Paulo cresceu mais que Berlim, São Paulo cresceu mais que Londres, São Paulo cresceu mais que Paris. Então, São Paulo foi a cidade que mais cresceu no Ocidente no século XX. Então, o que acontece? Como o Brasil e São Paulo passaram por um êxodo rural, ou seja, a saída do campo das pessoas, a saída das pessoas do campo para a cidade, começou a acontecer a explosão demográfica. E aí, nesse caso, essa explosão demográfica, ela acabou resultando num caso muito complicado, que é assim, as áreas centrais das cidades, o centro, é a área que tem maiores investimentos públicos, tá? Dificilmente você vai morar numa área central na cidade que não tenha estação de metrô, trem, ônibus regular, hospital, posto médico e por aí vai. Então, as áreas centrais da cidade, se você pega a história das cidades brasileiras, é aonde elas receberam a maior parte dos investimentos públicos. E as áreas periféricas, tá? As áreas mais pobres, as áreas que estão afastadas do centro, são as que carecem de infraestrutura. Seja ela na saúde, seja ela na educação, lazer, cultura e por aí vai, tá? Então, nesse ponto em específico, elas carecem de infraestrutura. É aonde a desigualdade social é mais latente. E o indivíduo ele vai encontrar dificuldade para justamente ter contato com aquilo que é importante para o seu próprio processo civilizatório. Cultura, lazer, diversão, trabalho, saúde, educação e por aí vai. Então, essas áreas periféricas, os indicadores de violência são menores. Tá? São maiores, perdão. E nas áreas centrais, os indicadores de violência, eles são mais baixos, tá? E nesse sentido, vamos parar para pensar num caso concreto, até porque você vai estar assistindo esse vídeo no conforto do teu lar. Se você pega hoje, no caso dessa Covid-19, qual que é a preocupação maior que existe? É justamente esse vírus, ele chegar nas periferias. Imagine, por exemplo, você está com medo da Covid, porque não tem pessoa que não tenha medo dela. É uma coisa que praticamente ela desvinculou, quer dizer, ela modificou as nossas relações sociais. A gente trabalhava, a gente tinha uma interação,
A gente se divertia no final de semana, ocupava o local público, saía em algum lugar, ia comer uma pizza, ia num shopping. Isso tudo, uma coisa invisível, colocou isso, pelo menos por enquanto, esgarçou essa relação. Mas olha só, o que acontece? Se você pega, por exemplo, é inevitável, e isso vai acontecer, infelizmente, quando essa doença, ela se disseminar em áreas carentes de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza e por aí vai. Se você quiser ver um caso do que eu estou dizendo para vocês, é só ver o caso de Manaus. Tá lá, você pega o caso de Manaus, capital do Amazonas, você vai ver lá, tá? Então, nesse sentido, o que eu estou querendo colocar? As áreas periféricas, elas carecem disso. Saúde, nesse caso. E é inevitável que esses indicadores, eles reverberam na questão da violência, tá? Tráfico de droga, que é um problema crônico. Mas olha só, você pega, eu estou dizendo que o tráfico de droga só tem na favela? Óbvio que não, é claro que não. Só que ele é mais saliente, ele é mais visível em favelas. Violência, eu estou dizendo que violência, ela só acontece na periferia? Não. Tá? Ela também acontece no centro. Mas se você pega os indicadores de violência, eles são maiores. E o grande problema que resulta nisso tudo é justamente o que? O preconceito. Tá? Ou seja, você naturalizar o pobre, o que mora na quebrada, o que mora na periferia, como sendo um cara violento. Né? Então essas generalizações são complicadas. Né? Se você pega, por exemplo, uma comunidade como a Cidade de Deus, cara, grande parte das pessoas vão, elas trabalham, cumprem seus afazeres diários. É que a pessoa, independente se ela tem uma conduta própria, uma conduta correta, ela vive, infelizmente, num lugar que é vulnerável. Então ela vai ter contato com a violência no dia a dia de uma forma mais frequente que eu e você. Tá? Então é mais ou menos isso que eu estou colocando. Então essa constatação sociológica, ela não pode servir de arbítrio. Para quê? Para preconceito, discriminação, marginalização, embora vocês saibam que isso ocorra. Beleza? Bom, e aí o que acontece? Surge o que a gente chama de enclaves fortificados, que é assim, o cara que mora na Cidade de Deus, ele mora lá porque ele não tem em vários momentos para onde ir. Entendeu? O cara não vai morar numa área de encosta, o cara não vai morar, por exemplo, numa área que não tem infraestrutura, porque ele quer. É porque ele não tem para onde ir, tá? Então, nesse caso, o que acontece? Se a pessoa ela mora numa quebrada, se ela mora numa periferia, é porque nessa área periférica, ela teve a vida dela. Quer dizer, a família dela mora lá, os filhos dela moram lá, quer dizer, ela vive lá. Mas, repito, ela não tem outro lugar para ir, tá? Só que por conta da violência, existe o que a gente chama de autossegregação, que ali está relacionada a enclaves fortificados. O que é isso? As pessoas que têm mais dinheiro, principalmente a classe média alta, isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era mais comum da classe alta, só que você vê hoje presente com a classe média, o que acontece? A pessoa, por medo, ela vai morar no condomínio fechado. Condomínio fechado, ele vai ter barreira física, por quê? Porque tem muro. Ele vai ter, por exemplo, vai ter lá a cerca, vai ter, por exemplo, cerca elétrica, vai ter segurança 24 horas, tá? Ela é uma barreira social, porque não é todo mundo que pode entrar naquele condomínio, e ela também é uma barreira psicológica. Em qual sentido? Olha, se eu estou aqui dentro, morando nesse condomínio, automaticamente eu sou protegido, né? Existe em São Paulo o condomínio de Alphaville, né, geralmente onde moram os magnatas, o pessoal que tem muita grana, né? Você pega Alphaville, tem teatro lá dentro, Alphaville tem cinema, Alphaville tem shopping. Mas percebam, essa pessoa se autossegregou. Ela tem dinheiro e ela resolveu se autossegregar, porque ela considera que viver na cidade é muito perigoso, tá? Então não é uma segregação, é uma autossegregação. A pessoa tem dinheiro e resolveu morar num lugar que tem infraestrutura. Essa autossegregação, cria enclaves, que é muito comum, por exemplo, em shoppings. É um enclave fortificado. É muito comum, por exemplo, em escolas, hospitais, parques. Então, essa lógica acabou sendo disseminada para outros locais.
Então, esses locais, de modo geral, você espera a segurança deles, né? Da escola, do hospital, do shopping, com câmera, com coisas desse tipo, né? E aí, qual que é o problema? O problema é que nós tivemos uma desvalorização do espaço público. Por quê? Se a pessoa só vive no enclave que ela mora, se ela só convive com as pessoas do seu condomínio, do seu prédio, ela não vê muita função no espaço público. E esse é o problema, porque, na verdade, para você tentar melhorar a vida no espaço público por qualquer pessoa, a gente tem que discutir os rumos da cidade. E aí o que acontece? A pessoa sempre pensa assim, ah não, eu quero melhorias para o meu bairro, eu quero melhorias para o meu condomínio. Tá, mas como é que fica a cidade como um todo, né? Porque quer queira, quer não, a violência está em todo lugar. Então a pessoa ela pode se autossegregar. Uma hora ela vai sair, ela vai num shopping, por exemplo, e ela pode sofrer, infelizmente, com a violência, que, repito, é uma coisa que todo mundo sente medo. Certo? Então, gente, essa é a primeira parte desse módulo, tá? Eu continuo com ele depois, eu vou falar de corrupção, eu vou falar de outros temas, mas de qualquer modo, seria o que eu tinha separado para vocês, tá? Façam aí as tarefinhas e a gente se vê aí numa outra aula. Valeu? Valeu, até mais, paz e bem. Tchau, tchau. Obrigado.